Fala pessoal, tudo certo? Mal acabou a quarta rodada e final de semana já tem quinta rodada do Brasileirão e do Cartola. Tá passando tudo muito rápido e tá tudo tão rápido realmente que precisamos apenas de 4 rodadas para passar a barreira dos 100 pontos. Cada vitória exige uma nova preparação. É isso aí, na quarta rodada o nosso time marcou 103,67 pontos. Uma pontuação espetacular, podia até ter sido um pouquinho melhor, porque jogamos praticamente sem os dois zagueiros, porque o Léo Ortiz não entrou, nosso zagueiro reserva negativou e o outro zagueiro do time, que era o Jair, também zerou, mas ainda assim acertamos em muitos nomes: Juninho Capixaba, Arrascaeta, Igor Jesus, a aposta no técnico do Mirassol também deu certo. Então assim, uma rodada que a gente não pode praticamente reclamar de nada. Se no ano passado demorou pra gente passar dos 100 pontos, aí ó, a gente vinha batendo na trave nas 3 primeiras rodadas e agora mais de 103 pontos numa rodada que a média dos cartoleiros ficou ali na casa dos 71 pontos. Então nós somos muito bem, valorizamos em mais de 6 cartoletas nosso patrimônio, já temos quase 137 cartoletas, tá quase chegando naquela fase ideal que a gente pode escalar todo mundo, porque tem muito jogador caro em 2025, então tá difícil montar o time dos sonhos, mas é isso, o patrimônio vai aumentando, a pontuação tá alta, então vem com a gente para as dicas dessa quinta rodada, começando pelo goleiro que será o Antony do Internacional. O Internacional faz um jogo pesadíssimo, é Grenal na casa do Grêmio, mas o Grêmio vive em uma fase, né? Veio de uma goleada por 4-1 pro Mirassol, mandou o técnico embora, está no mercado em busca de um novo treinador, vem pressionadíssimo e o Inter vem muito bem defensivamente. É verdade que perdeu para o Palmeiras na última rodada em casa por 1-0, mas o Antony já tem 7 defesas em 4 jogos no Brasileirão, o Inter manteve 2 SGs e claro, por ser um clássico, um jogo que pode ser aberto e pode ter gols para os dois lados, a gente tem que pensar que o Antony pode não manter o SG. Mas é um goleiro que vem fazendo diferença com defesa. Como eu falei, são 7 defesas em 4 jogos e temos que lembrar que defesas esse ano tem um valor diferente, agora é 1.3. Então 4 defesas no jogo já compensam o SG perdido. Então eventualmente o Grêmio, como vem precisando da vitória, deve pressionar, deve finalizar bastante e aí o Antony vai ser exigido. Se mantiver o SG, melhor ainda, porque a gente já pode pensar em 9, 10 pontos pro goleiro. De qualquer forma, numa rodada que tem muitos jogadores caros, como a gente já falou, e jogadores com potencial, pensar num goleiro barato que pode perder o SG, mas com muitas defesas, vale o risco, então Antony, nosso goleiro na rodada. E para a defesa, na lateral, vamos de Paulo Henrique do Vasco. Paulo Henrique tem incríveis 18 desarmes em 2 jogos válidos pelo Cartola. Tanto é que nesses 2 jogos válidos, num jogo passou dos 14 pontos e no último fez um pouco mais de 13 pontos. Uma média aí de 13,6 pontos no Cartola em 2 jogos. É um cara assim que para os ataques adversários. O Vasco faz um jogo complicadíssimo, tem o Flamengo pela frente no Maracanã, embora o Vasco seja o mandante, e aí é o fato curioso, nos 2 jogos que o Paulo Henrique mitou, o Vasco foi mandante e nos 2 jogos o Vasco não teve SG, ou seja, o Paulo Henrique não precisa de SG para voar, tanto que não fez menos de 13 pontos mesmo com o time tomando gol, se não toma, era para casa de 18 ou 19 pontos nesses jogos. Então o Paulo Henrique a gente não está nem considerando que o SG está sim pensando em desarmes. Um jogo, como a gente falou, difícil com o Flamengo é um time muito ofensivo, veio de uma goleada por 6-0 sobre o Juventude, então o Flamengo vai vir para cima, vai pressionar, então nós estamos pensando nos desarmes, por isso vamos um nome um pouco diferente que não está sendo muito visado nessa rodada, Paulo Henrique, lateral do Vasco. Para o meio campo, vamos de Arias do Fluminense. O Arias voltou a ser aquele jogador cartoleiro, já tinha no final de semana dado uma assistência e no jogo contra o Corinthians, mesmo fora de casa, marcou gol. E o Fluminense recebe o Vitória no Maracanã, Fluminense que virou da água para o vinho com o Renato Gaúcho. São 4 jogos, 4 vitórias, contando o Sul-Americana, apenas 1 gol sofrido. Então o Fluminense vem numa fase muito boa, o Arias vem crescendo de produção e o Vitória cambaleando no campeonato, embora tenha vencido o Fortaleza na última rodada, ainda não se firmou, o Fluminense está numa fase melhor e a gente tem que pensar no momento do time e do jogador. E o Arias já vinha sendo importante ao longo do ano, a gente tinha aqui falado dos números dele ao longo da temporada, mas para o Cartola ainda não tinha sido eficiente até os últimos 2 jogos. E é um jogador que finaliza bastante também vem ajudando nos desarmes, já são 5 desarmes, que é um número relativamente alto para um jogador ofensivo. Então, para um jogo favorável para o Fluminense, vamos apostar em Arias para esse meio campo. E para o ataque, vamos de Ferreira do São Paulo. O Ferreirinha, olha, temos que agradecer ao Neto. Nesse ano, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho de Coringa aqui. O Ferreirinha deslanchou em Libertadores, em Brasileirão, vem jogando muito nos últimos 2 jogos pelo Brasileirão. São 2 gols e 1 assistência. Passou dos 13 pontos nos últimos 2 jogos.
São Paulo faz um clássico, é verdade, contra o Santos, mas o São Paulo é o mandante. O Santos vem de uma troca de técnico, ganhou do Atlético Mineiro, mas a gente não sabe muito o que esperar desse time do Santos. O São Paulo vem também sem se firmar no Brasileirão, não ganhou ainda, mas também não perdeu, 4 jogos, 4 empates. Mas o Ferreirinha vem sendo um caso à parte. E aí o São Paulo, que já tinha os desfalques do Lucas e do Oscar, agora perdeu o Caleri, o que deve aumentar o protagonismo do Ferreira. Jogador que é mais pelo lado do campo, então sofre muitas faltas, finaliza, arrisca, tanto é que fez um belo gol contra o Botafogo no meio da rodada, um chute de fora da área. Então, o Ferreira, se a gente falou que o Arias, temos que aproveitar o momento do jogador, por que não repetir o mesmo feito com o Ferreira? Então, por isso, vamos fugir também um pouco do nome comum da rodada e apostar em Ferreira no ataque para a rodada. E como capitão do time, eu acredito que não poderia ser outro nome, que se não fosse Arrascaeta do Flamengo. Arrascaeta, Arrascamito, o cara que não para de fazer gol no Brasileirão. Até agora, no Campeonato Brasileiro, já são 4 gols e 2 assistências. No jogo contra o Juventude, no meio de rodada, marcou um gol e deu 2 passes para gol, fez mais de 18 pontos, e ele vem numa crescente. Contra o Vitória já tinha ido bem com 11 pontos, aí contra o Grêmio fez 16 pontos e agora fez 18. Se a gente for seguir nessa linha, quem sabe passe dos 20 pontos, imagine, o nosso capitão aí marcando 30, 31 pontos na rodada com a braçadeira. O Vasco é um time que sofre muitos gols, é um time limitado, é verdade. Tanto é que a gente escalou o Paulo Henrique nem pensando no SG, porque a gente sabe que o Flamengo tem uma grande chance de marcar gols. E aí, tendo gols no time rubro-negro, a tendência é que passe pelo Arrascaeta, seja com passe, seja com os gols. Então eu acredito que ninguém vai deixar o Arrascaeta de fora, mesmo pelo valor alto de 22 cartoletas, mas para mim é o grande nome da rodada, é um dos grandes nomes do Cartola nesse início de temporada, por isso faixa de capitão no braço do Arrascaeta. E a nossa ousadia também vai ser no meio-campo. Ousadia pra vencer! Esse tipo de exagero não pode se repetir. Nós chegamos ao limite. Com Rivera do Sport. Sport é um jogo complicadíssimo contra o Corinthians fora de casa, na Neoquímica Arena. O Corinthians vem trocando de técnico e talvez isso dê um ânimo extra para os jogadores. E o Sport é o lanterninha do campeonato, mas o Rivera vem fazendo a sua parte. Até aqui já são 13 desarmes do meio-campista. Então é um jogador que deve ter trabalho também contra o Corinthians. Então vai ter que desarmar porque a bola vai passar constantemente ali pelo Memphis, pelo Yuri Alberto, talvez o Romero jogue. Então o Rivera é um cara que faz muitas faltas também, mas compensa com os desarmes. E aí, como a gente falou do caso do goleiro, é uma rodada com muitos jogadores caros, a gente vai precisar equilibrar o time com alguns jogadores muito baratos. E aí pensando num jogador que custa aí pouco mais de 5 cartoletas e que vem rendendo no Cartola, não é um nome apenas por nome pelo preço, mesmo jogando fora de casa no último jogo do Sport como visitante, ele passou dos 7 pontos. Convenhamos que 7 pontos para um jogador de meio campo só dos desarmes compensa muito bem uma aposta, né? Então por isso a ousadia é Rivera do Sport. E por falar em ousadia, vamos também mudar um pouquinho aqui no reserva de luxo. Em todas as rodadas até aqui apostamos em atacante, todos eles entraram e foram muito bem. Então é a posição ideal para você ter o reserva de luxo, mas aqui nós vamos fugir um pouquinho e vamos de lateral, vamos de Escobar dos Santos. Escobar é o rei dos desarmes no Cartola até aqui. Já são 20 desarmes nesses 4 primeiros jogos. E ele nunca fez menos do que 6 pontos quando perdendo o SG. Então teve jogo contra o Fluminense e contra o Bahia que ele perdeu o SG, ele não chegou aos 10 pontos. Quando o Santos manteve o SG, aí ele limitou de vez, passou dos 10 pontos. É um jogador que tem como diferencial a marcação. Então se a gente tem o Ferreira no ataque no jogo do São Paulo, lembrando que é São Paulo contra Santos, difícil, pensando em ter o Ferreira no time, dificilmente a gente vai acreditar que o Escobar vai manter o SG, mas ele já mostrou que não depende disso também. Então pensando nessa questão aí de desarmes, vamos colocar ele como reserva de luxo para compensar os nossos laterais, lembrando que é uma posição muito boa para o Cartola esse ano, então vamos fugir um pouco da mesmice e apostar no Escobar como nosso reserva de luxo. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado já fecha neste sábado às 3h59 da tarde. Pouco tempo para montar o seu time, para montar o nosso time, né? Então é uma rodada relâmpago aí que temos que pensar rápido. E claro, até lá muita coisa pode mudar, com times anunciando escalações, desfalques, algumas informações extras. E aí a gente sempre frisa aqui que algumas mudanças podem acontecer ali, 2 a 3 mudanças no time. Mas a base é isso aí, não deve mudar muito. E tá aqui então, lembrando que os 10 jogos valem para essa rodada, ao contrário da última rodada, por isso o mercado com um tempo mais curto. Mas a nossa base é essa aqui.
E tá só começando o Cartola, ainda estamos no primeiro mês de disputa, muita coisa para acontecer pela frente e você, claro, não pode deixar de participar da nossa liga. Procura lá no Cartola Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer ao grande prêmio pro campeão, um verdadeiro troféu que é o kit churrasco da nossa parceira Ricieri Casa de Carnes. E é um kit churrasco completo mesmo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para colocar esse churrasco em prática para a galera, para você comemorar o título de campeão da nossa liga. E quem também participa da nossa liga tem um brinde exclusivo do Estúdio da Barba. Chegou no Estúdio da Barba e falou que veio por conta da Liga do Cartola Mágica, pelo canal das Dicas do Cartola, vai ganhar 10% em qualquer serviço que você for fazer. Seja cortar a barba, cortar o cabelo, cuidar do rosto, o que for de serviço que eles ofereçam para você, chegou a falar, eu vim aqui porque eu vi vocês no Cartola Mágica, já vai ganhar 10% de desconto e vai ser muito bem atendido pelo pessoal lá. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga, se inscreva aqui também no canal, acione as notificações para você sempre ficar por dentro quando tiver vídeos novos, acompanhar as nossas dicas e, claro, né, também acompanhe a gente nas outras redes sociais, no X, que é o antigo Twitter, e também no Instagram, Cartola_Mágica_ para receber mais dicas, para a gente conversar lá também, caso tenha mais dúvidas e queira pegar uma sugestão, qual jogador é melhor, esse ou aquele para rodada, a gente sempre que puder vai ajudar, a gente bate um papo lá e também colocamos top 5 dos melhores jogadores de cada posição para a rodada, explicamos também as escolhas, então participe lá, acompanhe a gente nas outras redes sociais, boa sorte na rodada e valeu, gente!